Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui em mais um dia, mais uma palavra de Deus para a sua vida. E neste vídeo eu quero mostrar para você como entender a ira de Deus. Como se compreende um Deus que a Bíblia vai dizer que é amor e que também se ira. Muitas pessoas nos questionam isso, nos perguntam isso e dizem: pastor, como você explica isso? Como você explica um Deus que deixa as pessoas sofrerem, um Deus que permite catástrofes, um Deus que permite pandemia, um Deus que permite a dor, a doença, a tristeza, a agonia, não é verdade? Como entender tudo isso? Muitas pessoas têm dificuldade de compreender isso, e neste vídeo você vai entender isso. Neste vídeo eu quero te mostrar isso. Mas antes de te mostrar isso, eu quero pedir você para ir do lado direito, no botão vermelho, e inscrever-se no canal. Você deve se inscrever no canal, por quê? Porque sempre estamos aqui trazendo vídeos mostrando as coisas da palavra de Deus e mostrando como você pode aprender mais da palavra de Deus. Nesse canal você sempre vai ter uma palavra de Deus para a sua vida. Você vai aprender sobre assuntos bíblicos de Gênesis a Apocalipse e por isso você deve se inscrever no canal. E também você fazendo isso nos ajuda a pregar a palavra de Deus, nos ajuda a ganhar almas e ajuda-nos a fazer o canal crescer. Também deixe o seu like, é muito importante o seu like, desde já. Se você gostou desse assunto, já vai aí dando o seu like, o seu comentário, deixa o seu comentário, como você entende a ira de Deus, como você acha que Deus se ira, o que você vê da ira de Deus, você acha que Deus se ira por quê? Por quais motivos causam a ira de Deus? Então vai deixando nos comentários aí, né? Vai ativando o sininho para você receber notificações de vídeos novos. Toda a semana tem palavra nova aí da parte de Deus. Então no dia de hoje eu quero falar com você como compreender e entender a ira de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu preciso que você venha comigo e fique até o final desse vídeo para você entender isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo diz que todos pecaram, ele está dizendo que todo ser humano comete pecado. Ele está dizendo que toda a humanidade pecou. O pecado entrou na humanidade através de Adão. Adão foi o primeiro homem que existiu e ele e sua mulher Eva pecaram ao desobedecer a Deus. E a partir do momento que o pecado entrou na humanidade, o pecado causou um problema muito grande. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. Isaías vai dizer que as nossas iniquidades e os nossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o que nos separa de Deus é o nosso pecado. O que causa a ira de Deus é o nosso pecado. Então quando nós pecamos, nós vamos contra a santidade de Deus. Nós vamos contra algo que Deus falou para não fazer e muitas das vezes nós fazemos. Falou para não praticar e muitas das vezes nós praticamos. E quando fazemos isso, quando cometemos esse tipo de falha e de erros e de coisas que fazemos, nós causamos uma ira em Deus. E muitas das vezes Deus vai anunciar, Ele vai falar, Ele vai dar tempo. E a Bíblia diz que Deus é tardio em se irar. Você lembra que Deus várias vezes Ele avisou o povo de Israel quando andava em pecado, mandava profetas, falava por Urim, por Tumim e agia de forma que Deus, Ele falava e mostrava para o povo que o povo estava errado e que o povo estava cometendo falhas contra Deus. Mas o povo várias vezes desobedeceu a Deus. E você lembra que várias vezes Deus levou o povo de Israel para a Babilônia. Permitiu que o povo de Israel ficasse cativo em vários lugares. Fosse escravo de Roma durante muito tempo.
Por que que Deus permite tudo isso até com o seu povo? Porque Deus permitiu que até Israel fosse jogada ou no exílio, colocada várias vezes em situações em que os assírios, babilônios, romanos e outras nações subjugavam o povo de Israel por causa do pecado. Então, o que faz a ira de Deus é o pecado. O que causa a ira de Deus é o pecado. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo que parece que Deus tem permitido que as coisas aconteçam nos nossos dias. Por quê? Por causa do pecado da humanidade. Porque muitas das vezes Deus tem falado conosco sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, sobre nos arrependermos, sobre nos voltarmos para Ele. Mas muitas das vezes nós temos teimado com Deus. Muitas das vezes nós temos insistido nos nossos pecados, nas nossas falhas e continuado vivendo a nossa vida como se nada fosse um juízo de Deus acontecer, se nada fosse causar a ira de Deus. A Bíblia vai nos dizer em Gálatas capítulo 6 que o que o homem plantar, isso também ceifará. Quando a Bíblia está nos dizendo sobre isso, está falando que o homem, quando peca, quando falha, quando planta alguma coisa, ele vai colher aquilo que plantou, não é? O que semeia na carne, Paulo continua dizendo, vai colher na carne. Mas o que semeia no Espírito, vai colher no Espírito. Então, eu e você precisamos entender que o que causa a ira de Deus é o nosso pecado. O que causa a ira de Deus é a nossa falha. E Deus não age imediatamente, Deus vai dando tempo. Deus vai dando tempo para nos arrependermos. Você lembra um fato que aconteceu aí, eu quero relembrar para vocês, em 2020 ainda, no carnaval deste ano. Não é verdade? Algumas pessoas fizeram aí um cenário onde pegaram a figura de Jesus Cristo e colocaram Satanás puxando e com um garfo derrotando Jesus. Isto é uma afronta contra Deus. Isso causa a ira de Deus. Você lembra que isto virou para nós, como alguém que conhecemos a palavra de Deus, uma afronta. E a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba e ninguém escarnece. E quando você vê um fato como este acontecer, e quando você vê alguém provocar a ira de Deus dessa forma, você olha para a palavra de Deus e vai ver que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E muitas das vezes as pessoas não entendem que eles fazendo essas coisas, eles provocam a ira de Deus. Este fato foi um fato que aconteceu aí. Você pode procurar na internet, você vai ver, não é? Vídeos sobre isso. Você vai ver foto com isso acontecendo. As pessoas pegando a figura de Cristo e colocando Satanás por cima e com um garfo espetando Jesus e vencendo, puxando Jesus pela avenida fora. Isso aconteceu neste ano de 2020. E isso tudo, irmãos, causa a ira de Deus. Então, muitas pessoas não compreendem o que elas fazem, os pecados, os erros, as coisas que cometem. Esse tipo de coisas causa a ira de Deus. E como que você entende a ira de Deus? Você entende a ira de Deus a partir disso. Quando você vê que o ser humano, ele não quer se arrepender dos seus erros, de suas falhas, dos seus pecados. Ele quer viver uma vida onde ele quer pecar, quer fazer as coisas, quer afrontar a Deus, quer ir contra a palavra de Deus e quer como que se Deus não pudesse agir com justiça. Não é verdade? Nós muitas das vezes queremos justiças humanas, queremos um governo justo, pessoas justas, queremos coisas justas, mas muitas das vezes nós não entendemos que estamos sendo injustos ao julgar Deus, como se Deus não pudesse agir com justiça, quando o pecado da humanidade está cada dia maior, quando as pessoas não querem obedecer à palavra de Deus, quando as pessoas rejeitam Jesus. Não é verdade? A Bíblia vai dizer que quem tem o Filho já tem a vida eterna, mas quem não tem já está condenado. E o que isso quer dizer? Que eu sou julgado
por aceitar a graça de Deus ou não, por aceitar Jesus ou não, ou por me arrepender dos meus pecados ou não. Não é verdade? Então eu preciso hoje entender que eu preciso acertar a minha vida com Deus. E como eu preciso acertar a minha vida com Deus? É através de Jesus Cristo. Ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. E o que eu quero que você entenda hoje é que Deus, ele se ira com o pecado. Mas Deus também ele deu uma solução para o pecado. E qual foi a solução que Deus deu para o pecado? Foi Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário. E quando eu e você aceitamos a Cristo Jesus, e quando eu e você entregamos a nossa vida para Deus, nós aplacamos a ira de Deus contra a nossa vida. E o que eu preciso para que a ira de Deus não se volte contra mim? Eu preciso aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Como entender a ira de Deus? Você entende a ira de Deus quando você entende que você é pecador, quando você entende que você é falho, quando você entende que você peca, que você erra, que você comete pecados. Você se lembra que no Antigo Testamento, a Bíblia vai nos dizer que quando o sacerdote entrava em pecado no Santo dos Santos, era sempre amarrado na sua cintura antes de entrar uma corda com um sininho. E isso, enquanto o sacerdote estava andando ali, movimentando, não é verdade? Ali no Santo dos Santos, é sinal que ele não tinha morrido. Mas a partir do momento em que o sino parava de bater, significava que ele morreu. Isso significa que Deus não pode ver pecado, significa que Deus é santo e que Deus não compactua com o pecado. Então entenda hoje que Deus se ira por causa do pecado da humanidade. Entenda hoje que Deus se ira por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Então entenda hoje que o que causa a ira de Deus são os nossos pecados. É os nossos pecados que causam a ira de Deus, que fazem Deus se irar conosco, que fazem com que os nossos pecados, com que nossas falhas, com que os nossos erros façam com que Deus se ire conosco. Então, o que causa a ira de Deus é o pecado. O que temos visto acontecer na humanidade, essa pandemia, este momento de crise, de doenças, de perdas, terremoto, Jesus vai dizer em Mateus 24 que era o princípio das dores e que isso iria acontecer. Não é verdade? Nós estamos vivendo um momento de julgamento, um momento de ira, um momento em que Deus tem mostrado para nós e permitido com que as coisas aconteçam. Para quê? Para que possamos entender que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Existem alguns atributos de Deus e as pessoas só querem ver Deus como amor e não entendem que um dos atributos de Deus também é justiça. E Deus ele sempre age com justiça. Então como entender a ira de Deus? Quando você entende que esse Deus que é amor também é justo. Que este Deus que ama também age com justiça. Então, a Bíblia quando diz que o homem recebe o salário daquilo que ele faz, ou recebe aquilo que ele plantou, ele vai colher aquilo que plantou. Então entende uma coisa, Deus ele é justo. Se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados hoje, e chegarmos até diante dele e dizer, Senhor, eu tenho errado, tenho pecado, Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer, este não faço, mas o mal que eu não quero, acabo por cometê-lo. Então você e eu somos pecadores, mas existe uma diferença. E qual a diferença? A diferença de um pecador arrependido e de um pecador que não confessa os seus pecados e que não aceita Jesus como seu Salvador. E o que você precisa hoje? Você precisa aplacar a ira de Deus contra a sua vida. E como que se aplaca a ira de Deus contra a minha vida? É aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Então esses fatos, essas coisas que os homens e que nós seres humanos cometemos, causa em Deus uma ira. E como que essa ira é aplacada? Essa ira é aplacada através de Cristo Jesus.
através do sacrifício vicário de Jesus. Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, entrego minha vida para Jesus, eu deixo de ser um pecador e de causar ira em Deus e passo a ser filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho direito a todas as heranças. E Paulo vai dizer que eu sou co-herdeiro com Cristo. Quer dizer que eu deixo de ser alguém que se torna inimigo de Deus para ser um amigo de Deus. Você gostou desse vídeo? Esse vídeo fez você entender um pouco mais sobre a justiça, a ira de Deus? Então preciso que você compartilhe com todo mundo esta palavra. Preciso que você deixe o seu comentário. Preciso que você fale o que acha sobre a ira de Deus. E se esse vídeo te ajudou a entender a ira de Deus. Querido, também quero pedir você para deixar o seu like, é muito importante, para ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos e que você nos siga no Instagram, Wesley Elmer 10, e que também você possa estar aí, mandando para todo mundo esta palavra. E eu quero orar contigo, te abençoar nesta oportunidade, neste dia. Senhor meu Deus, eu quero orar, meu Pai, entregar a vida de cada um dos teus servos aqui nas tuas mãos. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que venha ter misericórdia de nós. E que nós possamos entender, meu Pai, que somos pecadores, que somos falhos e que somos seres humanos. E que dependemos da graça do Senhor e da misericórdia do Senhor. Senhor, meu Deus, eu quero, Senhor, colocar a vida de cada um dos teus servos nas tuas mãos que ouvem esta palavra. Eu quero pedir para falar com eles, Espírito Santo. Eu quero pedir para tocar no coração deles. Eu quero orar, Senhor, por todos que nos pedem oração, por todos que clamam, Deus, por um Deus justo como o Senhor, e que o Senhor venha atender as necessidades dos seus servos. Deus, eu quero pedir ao Senhor para ter misericórdia de cada um dos teus servos, abençoar a vida deles, meu Pai. Pai, eu quero orar pelos inscritos do canal, entregá-los nas tuas mãos, pedir ao Senhor que faça milagres, sinais, prodígios, maravilhas em favor da vida deles. Meu Pai, também eu quero pedir ao Senhor que estenda a sua mão poderosa sobre nossa nação, e que a sua ira, Deus, venha, meu Pai, será aplacada em nossa nação, que nós venhamos nos converter ao Senhor, que nós venhamos mudar de direção, que nós venhamos, Senhor Jesus, confessar os nossos pecados diante do Senhor. Eu clamo por minha nação, Pai, e coloco minha nação diante do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor por esta nação, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, o que temos feito e que tem aplacado a sua ira, e que tem feito o Senhor se irar conosco, meu Pai. E como igreja do Senhor, meu Pai, nós queremos clamar neste dia, nós queremos interceder neste dia por pessoas, que o Senhor salve almas, que fale o coração de pessoas, que mude a história de alguém, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Assim nós oramos e entregamos nas suas mãos, meu Pai, todas essas coisas em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer em nome de Jesus.